e não o ato de eu dizer. Por isso eu preciso entender. Porque eu posso, num centro espírita, fazer reunião mediúnica. Dizer que estou atendendo espíritos, mas ela não ser espírita. Isso não é raro, infelizmente. Então a nossa temática vai girar nessa perspectiva. E aí, para que a gente possa entender a reunião mediúnica, eu vou usar só reunião mediúnica expressão, mas reunião mediúnica espírita. Nós precisamos entender fatores externos à reunião mediúnica. É preciso que nós entendamos as forças que se interagem para que a reunião mediúnica ocorra a contento. A reunião mediúnica, uma vez na semana, ela não é descontextualizada do cotidiano do médium. Ela é o ápice de um compromisso assumido. Mas o êxito da reunião mediúnica de 1h30 ou 2 na semana depende do que você faz consigo mesmo durante a semana. Porque reunião mediúnica não se improvisa. Eu ouço muito essa expressão: os espíritos improvisam no momento. Isso é um mito. Não é o que eles explicam. Não há essa improvisação, há uma antevisão. É diferente. O que a gente pensa que é improvisação de momento é uma previsibilidade que eles já tiveram. E mesmo assim a gente pode frustrar esta expectativa dos benfeitores espirituais. Então eu disse que cada um foi preparado para a tarefa mediúnica, independente da posição que assuma na atividade mediúnica explícita, como dirigente da reunião, esclarecedor, psicofônico, psicográfico, psicógrafo, vidente. Então, todos estão envolvidos nesse preparo que eu mencionei no mundo espiritual. Um preparo que André Luiz não chega a descrever com detalhes como acontece. Mas ele diz que a pessoa vai para um local específico, que no livro Os Mensageiros ele chama de centro dos mensageiros, mas ele diz que não é o único. Então esse centro de mensageiros que ele menciona na obra é ilustrativo de um grande complexo de formação de médiuns para reencarnar na Terra. E como ele descreve isso há cerca de 70 anos atrás, já havia um grande contingente. Nós vemos que está aumentando, então o trabalho de preparo dos médiuns ostensivos tem crescido ao longo dos anos. Porque esses centros de preparação de médiuns são inúmeros. Nós viemos de um deles, com certeza. E lá a pessoa recebe tratamentos. A única expressão que André Luiz utiliza para descrever o que acontece são tratamentos ocorridos no perispírito. A mediunidade está localizada no perispírito, melhor dizendo, a faculdade mediúnica está localizada no perispírito. Então há uma ampliação dos potenciais psíquicos a partir da faculdade mediúnica, para que o indivíduo aqui tenha a atividade mediúnica ostensiva. Cada um recebe um preparo pelo tempo suficiente, segundo o nível de atividade mediúnica ou a complexidade de atividade mediúnica que irá realizar. É por isso que o cérebro físico do médium não se corresponde ao cérebro físico de uma pessoa que não é médium ostensivo. A ciência não comprovou isso. A ciência não tem instrumento para comprovar isso.
mas a gente percebe os efeitos do tratamento, que é a expressividade do seu campo mental, sua capacidade intuitiva, sua capacidade de transe psicofônico, psicográfico, a facilidade para esclarecer em reunião mediúnica. E eu vou incluir aqui um grupo que é um tanto quanto frustrado, digamos assim, falando genericamente, que são os médios chamados de apoio e sustentação, que é aquele pessoal que diz: eu não sei o que estou fazendo. Tire isso também do seu vocabulário e perceba que você também foi preparado. Mas qual foi a faculdade mediúnica pela a qual você teve no processo de preparação? A de efeitos físicos, a doação ectoplasmática, para que os fenômenos possam acontecer. Sem a equipe de apoio, o médium tem muita dificuldade ou a manifestação não acontece. Porque todo fenômeno ele tem base em 3 elementos essenciais, falando do plano físico: o dirigente com conhecimento e equilíbrio moral suficiente, o médium da mesma forma, ostensivo, psicofônico, psicógrafo, com conhecimento, experiência e amadurecimento moral, e o que Kardec chama de o meio, o lugar, se referindo às pessoas que estão participando e que interferem profundamente na qualidade do transe. Durante a exposição, eu vou ilustrar com maior detalhe, mas nesse preâmbulo, existem equipamentos que são utilizados pelos espíritos durante o esclarecimento do desencarnado e que somente funcionam porque os médiuns de apoio à equipe, o meio, fornece ectoplasma para isso. Sem esse ectoplasma, a reunião não pode acontecer no plano físico, porque ela é uma reunião espiritual, mas ela é uma reunião materializada. Fenômeno mediúnico é fenômeno material. Porque fenômeno mediúnico é a ação do espírito sobre a matéria. E Kardec mostra que não existe, ele faz uma classificação dizendo que existem fenômenos intelectuais, fenômenos de efeito físico. Os fenômenos de efeito físico, movimentos de objeto, materialização de espíritos, coisas assim. Os intelectuais ou espirituais, psicografia, psicofonia. Mas essa classificação de Kardec ela é didática. Não existe um fenômeno puro que é só intelectual. A psicofonia, por exemplo, ou a psicografia. Todo fenômeno ele é de efeito intelectual porque há uma mensagem, é o conteúdo da mensagem. E ele é de efeito físico porque envolve os fluidos ectoplasmáticos do médium. E o fluido ectoplasmático ou fluido vital dos participantes da reunião mediúnica. Por isso é que o médium cansa quando tem várias manifestações sucessivas, porque ele perde fluido vital. E se ele não tiver a recuperação pela presença das pessoas que estão ali, ele enfraquece ao ponto de adoecer fisicamente falando. Porque o ectoplasma o ectoplasma é a expressão de Charles Fechet, porque Kardec usa fluido vital. Meus amigos, daqui para diante, todas as vezes que eu falar Kardec e a palavra dele, não foi ele que escreveu. Isso é uma forma simplificada de dizer que foi a equipe do Espírito de Verdade que trouxe a informação anotada, pesquisada e catalogada por Kardec.
Kardec, quando ele emite notas nas obras, ele deixa claro que ele está fazendo uma análise, um comentário, mas da produção intelectual dos espíritos, não é uma produção intelectual própria. E a gente vai falando muito Kardec, e acho que Kardec é que escreveu. Ele compilou, ele escreveu, obviamente, porque foi o resultado de uma pesquisa. Sobretudo o livro dos médiuns. Ele diz que é uma obra totalmente organizada pelos espíritos superiores. Então, esse tripé da manifestação mediúnica, dirigente, médium ostensivo e médium de sustentação ou de doação ectoplasmática, precisa estar em profunda harmonia e compreensão para que o fenômeno aconteça. Senão ele não se dá. Ou o médium vai ter grandes oscilações no processo de captação psíquica. Ou então ele vai sofrer um desgaste imenso, porque como ele vai doar ectoplasma ou fluido vital próprio, não vai ter a contrapartida de quem está presente, a dificuldade da saúde dele será muito grande. E aí, feito esse preâmbulo, algumas coisas até eu já estou antecipando pelo adiantado da hora, porque essa matéria ela é muito ampla. Eu preciso falar rapidamente daquilo que eu considero particularmente a grande descoberta de Allan Kardec, que vai causar grande impacto na ciência do futuro. A grande descoberta, se a gente puder dizer que algo é grande ou maior do que outro no Espiritismo, porque tudo é importante, tudo é grandioso, tudo é um corpo doutrinário único, tudo é assim, fantástico no Espiritismo. Mas depois da comprovação da existência do Espírito, que é o elemento central da busca de Kardec, o grande achado do cientista foi o que ele chamou de faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica, ela é a faculdade rainha de todas as faculdades. Substitua a palavra faculdade por sentido, que fica mais fácil para entender. É um sentido psíquico superior aos demais sentidos que nós temos. É um sentido a mais, mas ele não está no mesmo nível da visão, audição, tato. Ele é um sentido psíquico, mas ele está acima, porque ele comanda os demais sentidos. É a grande descoberta, porque a faculdade mediúnica, é pela faculdade mediúnica que a alma pode se expressar no corpo físico. Como a faculdade mediúnica está no perispírito, o perispírito como veículo formador do corpo físico, que é também desconhecido ainda da ciência, explica uma série de problemas de saúde, de enfermidade que se tem perispírito, tanto física quanto mental. Mas é a faculdade mediúnica que determina a ação do espírito sobre a matéria. A primeira matéria, perispírito, que é material. Nós temos que ampliar o sentido da palavra matéria, senão a gente não entende o que Kardec está querendo dizer. Porque matéria é uma expressão no Espiritismo abrangente. Você não pode pegar o sentido da palavra matéria no dicionário e aplicar no Espiritismo. Porque é uma ciência própria, que tem terminologia própria. É uma ciência pura. O que é uma ciência? Por que a doutrina é uma ciência pura?
Porque ela não tem origem no planeta Terra. O Espiritismo não é a evolução do pensamento de cientistas do passado. Ela vem originalmente do mundo espiritual. Então ela é pura, porque ela não é uma mescla de outras ciências. E é por isso que existem terminologias próprias e específicas que a gente tem que estar atento. Se você for no dicionário e buscar a palavra matéria, você não vai encontrar o mesmo significado no Espiritismo. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim: o Espiritismo usa a palavra energia de forma errada. Não. É porque a palavra energia no Espiritismo não tem o significado de energia que tem nas outras ciências. Isso é muito comum. Eu sou professor de direito. Quantas expressões jurídicas têm significado próprio e completamente diferente dos dicionários comuns? Eu digo isso para os alunos do primeiro semestre. As palavras usadas de forma técnica, apesar de serem similares, não têm o mesmo significado, porque falta vocabulário. Isso acontece com o Espiritismo. Então, se você for no dicionário, pegar a palavra matéria e tentar entender o que Kardec chama de matéria, no Espiritismo é revelado que existem estados de matéria completamente desconhecidos da ciência. Então fala assim, estado radiante da matéria, a luz, realmente, mas isso é o que a ciência comum pôde descobrir. Os espíritos trazem uma informação que vai além. Por exemplo, pensamento é matéria. É o resultado de uma produção psíquica da alma. É matéria. Mas essa definição é inconcebível na psicologia ou na psiquiatria. Por quê? Porque é um conhecimento adiante, com a faculdade mediúnica. E os espíritos estão nos trazendo informações. Comece a ler a obra doutrinária e toda vez que você vê a palavra mediunidade, nem sempre ela está como sinônimo de faculdade mediúnica. A gente usa palavras para, mesmas palavras, definir coisas diferentes. Mas é porque isso acontece no Espiritismo por falta de vocabulário também. Então você tem que ver o contexto. Tem momentos que os Espíritos estão explicando a faculdade mediúnica. Em outros momentos eles estão explicando o efeito da faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica em nós não é perceptível pela ciência humana, mas os seus efeitos sim. Por exemplo, o trânsito. O trânsito decorre da faculdade, a faculdade que está ativa. Mas todas as pessoas têm a faculdade mediúnica, porque isso é inerente à psique humana. O que faz com que todos nós nos tornemos médiuns? Na verdade, nós somos seres mediúnicos por natureza. Nós vivemos entre duas dimensões ao mesmo tempo. Não temos consciência porque o nosso cérebro físico não permite essa consciência. Mas nós não vivemos na matéria, presos na matéria. Nós estamos ligados ao corpo físico. É diferente. Tanto que toda noite nós saímos do corpo. Lembramos de alguma coisa que chamamos sonho. Isso mostra que nós não estamos na matéria, presos. E temos, portanto, uma vida de espírito, ao mesmo tempo que temos uma vida de matéria. Compreende a diferença que eu fiz? Quem dorme muito vive mais de lado que de cá. Isso tem consequências.
muito sérias na nossa vida de vigília, que é quando estamos acordados. Porque quando a gente dorme, acontecem muitas coisas. É uma vida intensa, mais intensa do que essa, porque ela não está limitada pelo corpo físico. Aí você é o que você é, você se revela. As pessoas buscam os lugares de seus interesses. O estudante vai para o ambiente de estudo. O médium vai assistir cursos como esse na dimensão espiritual. Mas o vicioso vai buscar o vício. E Ivone do Amaral Pereira, ela é insistente em dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de ligação psíquica que faz durante o dia, porque é à noite, quando a gente dorme, que nós sofremos os processos hipnóticos que vão determinar o seu modo de ser e de agir durante o dia. Por hipnose surgem as obsessões, que é o tema do nosso seminário. Por hipnose ocorrem suicídios. Por hipnose ocorrem crimes. Isso é uma matéria que o trabalhador da mediunidade precisa entender. À noite é que acontecem fenômenos extremamente perigosos para aqueles que não sabem viver durante o dia, que não têm o hábito da oração, que não têm o hábito da meditação. Quando você está atendendo uma pessoa no centro espírita com processo obsessivo, é preciso cogitar o dia e a noite dela, porque ela é uma alma que está em contato com outras almas. É aí que ocorrem as fascinações. Por isso essa questão de entender essa vida dupla nossa não é mero conhecimento teórico, mas de efeito muito prático no nosso cotidiano. Eu preciso tomar cuidado com as minhas noites. E para isso eu preciso ter muito cuidado com a minha mente durante o dia. Porque eu vou para os lugares do meu interesse. Se o indivíduo alimenta o desejo da volúpia sexual o dia inteiro, à noite ele vai buscar o ambiente que lhe satisfaça sexualmente. E isso tudo que se deseja é uma questão de sintonia. Por isso que eu acho essa definição aqui de Emmanuel, de faculdade mediúnica, muito interessante. É uma das mais complexas, que Kardec fala da faculdade mediúnica como uma faculdade inerente do ser humano. E durante o livro dos médiuns, meus amigos e minhas amigas, Kardec estuda a faculdade mediúnica. Muitas pessoas estudam o livro dos médiuns achando que está estudando fenômeno mediúnico, no sentido de comunicação direta com os espíritos, por causa das ilustrações que Kardec dá, da vidência, do desdobramento, da materialização, da psicografia, psicofonia. Mas, na verdade, o que ele está estudando? Os efeitos da faculdade mediúnica. E é somente estudando os efeitos da faculdade que a gente entende a faculdade. Por isso, nós temos que voltar a atenção nos nossos estudos para a faculdade e não para os efeitos da faculdade. Quem estuda só os efeitos da faculdade fica na superfície do conhecimento. A gente precisa verticalizar, estudar a faculdade. Olha a definição que Emmanuel coloca. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã no próprio ser. Sintonia é a cor do mundo. Se você contar ali,
ele coloca 5 funções da faculdade mediúnica, e eu acredito que não são as únicas: força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação, interpretação e imã. E a gente pensa que a mediunidade só existe para espírito manifestar. É uma das possibilidades da faculdade. Por isso, o nosso olhar tem que mudar sobre mediunidade. Deixar essa visão reducionista de que mediunidade é fenômeno de reunião mediúnica. Não. A nossa faculdade mediúnica não está pronta no nosso processo evolutivo. Ela está em formação. O que nós já sabemos é que existem 3 forças determinantes na faculdade mediúnica. A força elétrica, que faz com que a mente da alma comande os neurônios. A força magnética, que nos dá capacidade de comunicação. E a força vital, ou fluido vital, que dá vida ao nosso corpo físico. Todas essas 3 forças, esse elemento trino, é comandado pela faculdade mediúnica. Por isso Emmanuel diz força mental. São 3 forças, na verdade, que unidas permitem o nosso contato mais claro com o mundo espiritual, na reunião mediúnica ou fora dela. Então, isso não está ainda plenamente formado no nosso processo evolutivo. Nós vamos levar várias reencarnações para ter esse conjunto de forças completamente estruturado. Quando uma pessoa não tem essas 3 forças em equilíbrio, na saúde, no campo mental, em termos de magnetismo e o próprio comando orgânico pelos neurônios, e um espírito também desequilibrado nessas forças, porque a mediunidade está no perispírito, se aproxima de um indivíduo nesse mesmo nível de desequilíbrio, pela sintonia que Emmanuel coloca ali, a pessoa fica obsidiada. Por isso a gente vê tantas pessoas com obsessão, são médiuns enfermos, porque ele não tem as forças totalmente formadas e se associou a uma entidade que também não tem as forças formadas. É por isso que, dentro do processo terapêutico da desobsessão, é preciso que haja a imposição do equilíbrio mental pelo Evangelho, pela mudança de conduta, que é uma tentativa de reequilíbrio dessas 3 forças. Senão o indivíduo não sai da sintonia perturbadora. Isso para vocês verem a explicação de um desses aspectos de faculdade, para a gente ver o tanto que isso é complexo e como interfere na nossa vida. É talento criativo da alma porque a nossa mente é criadora. A gente fica aqui na capacidade de comunicação, que é o que se entende mais comumente, mas é também processo de interpretação. Por quê? Porque no cotidiano nós estamos comunicando e temos uma capacidade de entendimento do pensamento de um espírito que se aproxima da gente, pelo nível de possibilidade interpretativa que a gente tem do pensamento do comunicante, em termos de formação cultural, experiência reencarnatória, e imã no próprio ser, porque nós somos seres magnéticos, mento-eletromagnéticos por natureza também. É por isso que a gente atrai espíritos e afasta espíritos, atrai o pensamento e afasta pensamento. É por isso que a gente faz uma prece e os espíritos superiores captam. É por causa dessa capacidade da faculdade mediúnica
magnética que Emmanuel diz, imã no próprio ser. A nossa prece atinge outras pessoas por causa do nosso campo magnético. Viram o que é mais ou menos uma faculdade mediúnica? E é ela que sobrevive a nós, conosco depois da morte. O espírito não conversa de boca. O espírito não tem ouvido de ouvir. Não entendi, Japões. A gente vê nos livros os espíritos conversando, mas eles não estão conversando com a boca. Porque a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. Mas então por que eles estão mexendo com a boca? Hábito, aparência, evolução. Se você observar, todos os casos que André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda conta, Ivone conta, são experiências de espíritos inferiores. Não estou dizendo mal, espírito da nossa categoria. Você está chamando Alexandre de espírito inferior? Claro que não. Porque muitas vezes o Alexandre, nas obras Missionários da Luz, quando André Luiz vai fazer uma pergunta, o que ele fala? Eu já sabia que você ia perguntar. Por quê? Porque ele não estava captando a voz, a impressão de voz de André Luiz, mas o pensamento. Então o espírito da parte de Alexandre para cima não conversa de boca. É porque nós estamos presos a essa forma e vamos levar séculos ou milênios para sair dela, enquanto a gente não se tornar espírito superior ou espírito puro. Isso é uma aparência. Aí me perguntaram, até foi o Fábio que me perguntou numa entrevista que nós fizemos no programa, mas a aparência não dá a impressão de algo fictício? Aí nós comentamos. O Fábio atual, o presidente da Federação Espírita do Maranhão. E eu tive a oportunidade de dizer que a palavra aparência usada por Kardec não tem o significado da palavra aparência do dicionário. Kardec usa a palavra aparência no sentido de criação psíquica do indivíduo. A nossa essência é o espírito. O perispírito é a aparência. Ele é uma matéria altamente maleável. Então, o espírito está aleijado do outro lado, mas é uma aparência. Porque o espírito mesmo não é aleijado. Então, por que ele está aleijado? Porque a mente dele está fixada naquele aleijão, por processos de culpa, de remorso, de crime. Mas cuidado com a palavra aparência. A gente não pode minimizá-la. Porque a força mental, que está aqui como manifestação da faculdade mediúnica, ela é determinante na estrutura do nosso perispírito. E a gente não domina ainda essa força mental totalmente, porque eu falei que ela é uma força trina, elétrica, magnética e ectoplásmica. Isso é um domínio mental que a gente vai adquirir na evolução, várias reencarnações. Então, depois que a gente desencarna, o que é que sobra se a gente fica no corpo a visão, a audição? A faculdade mediúnica. Por isso todo espírito é médium também. Porque é ela que fica. Mas é exatamente essa faculdade mediúnica que comanda o perispírito. Espírito, matéria. Lembra? Espírito a gente não sabe o que é. Não se sabe o que é espírito. Nunca foi definido pelos espíritos. Fala que é uma centelha, mas centelha é uma expressão comparativa. Porque centelha é uma luz, isso é matéria. Espírito não é matéria. Ele não é nada disso. O que é matéria?
perispírito. A mediunidade, a faculdade, está no perispírito. E aí os espíritos usam uma expressão muito abrangente para dizer desse conjunto de vários estados de matéria. Eles usam uma palavra, uma expressão única, fluido cósmico universal. Essa expressão, fluido cósmico universal, também não é definida. Muita gente pega a palavra fluido, mas fluido, flui. O espiritismo está errado em usar a palavra fluido. Não, é uma terminologia própria. Então, o perispírito é matéria. Como é que o espírito movimenta-se ou estrutura o perispírito? Pela faculdade mediúnica. Como é que o espírito, através do perispírito, comanda o corpo? Essas forças que eu falei. Pela faculdade mediúnica, que está no corpo físico, localizada na glândula pineal ou epífise. Se você fizer uma associação, um raciocínio associativo, e você definir que fenômeno mediúnico é a ação do espírito sobre a matéria, é isso. A ação de espírito sobre a matéria. Fenômeno mediúnico é isso. No caso, desencarnado. Mas tem os fenômenos sonambúlicos, que também é a ação da própria alma sobre a própria matéria. É um fenômeno. Quando o espírito pensa, para que o perispírito transmita ao corpo uma ação ou reação, é a ação de um espírito sobre a matéria. Concorda? Entenderam o que eu falei? Significa que isso é um fenômeno mediúnico. Nós vivemos de fenômenos mediúnicos sucessivos. Nós estamos continuamente num estado de fenômeno mediúnico. A gente não está em transe, que é outra coisa. Mas estamos comandando o corpo. Isso é um fenômeno mediúnico. O espírito comunica-se com o corpo por um sentido. Qual é o sentido? Onde é que está o ponto de interação da alma, esse ser que não se define, cuja essência não se define, com o perispírito, a faculdade mediúnica. E é ela que determina o funcionamento do corpo. Por isso Kardec disse que o dia que a ciência descobriu o perispírito, muitas doenças serão melhor entendidas. Porque o pesquisador vai chegar na faculdade, no grande estudo da mente humana, que é muito mais complexo do que se imagina. Por isso eu disse, se você estuda o livro dos médiuns, tentando entender o fenômeno e achando que está estudando fenômeno, você está na superficialidade do conhecimento. Porque tudo que ele estuda é a faculdade e as possibilidades da faculdade. Desdobramento, materialização, bicorporeidade, transfiguração, vidência, intuição, psicografia. Isso é o resultado da existência da faculdade. Então, para eu entender mediunidade, eu tenho que estudar a faculdade. Quando eu estudo um fenômeno, é para entender o que essa mente espiritual pode produzir. É inverter a análise do conhecimento. Quando nós chegarmos em níveis que nós possamos entender melhor a faculdade,
nós daremos um grande salto na compreensão do que é o espiritismo e da própria mediunidade. E vamos deixar de ouvir algo que eu considero um grande atavismo, ainda a pessoa dizer, eu não sou médium. É a grande ilusão da vida. Porque não tem como você não ser médium. Você está vivendo no corpo, você tem um perispírito, você é médium. Você pode não produzir fenômeno, é outra coisa. Por isso eu disse no início que o entendimento da faculdade e da manifestação da faculdade, as possibilidades da faculdade mediúnica, que aqui são 5, nós temos que nos fixar nesse estudo desses 5 fatores e não ficar somente no fenômeno, que é uma das possibilidades. Eu preciso entender isso aí para entender uma reunião mediúnica. Por quê? Porque o espírito comunicante está utilizando da sua faculdade mediúnica para manter uma forma e um estado psíquico. Se utilizando de um médium que está também se utilizando da sua faculdade mediúnica e das possibilidades do seu potencial. É desse conjunto, desse encontro da força trina que eu mencionei, é que ocorre o fenômeno e o dirigente precisa entender para saber como conduzir o diálogo. Senão ele não consegue conversar com o espírito. Ele está conversando com uma pessoa, tira a palavra espírito, ele está conversando com uma pessoa que está, sem perceber, criando situações complexas para si mesmo, decorrente de várias reencarnações, e que isso não vai ser mudado num instante. Processos complexos de culpa, de remorso, de vingança, de desconhecimento da vida espiritual. Então não dá para você conversar com uma pessoa doente como você conversa com uma pessoa normal. E tem dirigente que bate boca com o espírito. Esse nunca visitou o hospital psiquiátrico. Não dá para bater boca com uma pessoa doente que não fez esse estudo que vocês estão fazendo aqui. Você espera que quando a gente chega na reunião mediúnica a gente esteja um pouquinho melhor, né? Porque a gente já está entendendo. Mas ele não sabe. E a gente não pode ser simplista e falar assim, desvia o pensamento que passa. Não passa. Pensamento cristalizado cria hábito, imagens que perduram por séculos. Outra coisa, que é uma expressão muito superficial, perdoa. Você pode até falar para a pessoa perdoar, mas você tem que ter um argumento plausível em todo esse processo de perdão. Porque se coloque no lugar de uma pessoa que sofreu o que ela sofreu, para você entender se você perdoa. Mas a gente tem que falar do perdão. Como? Contextualizado. Não há uma forma. Vai depender do caso. A pessoa, ela só vai se equilibrar depois que ela perdoar. Isso é fato. Mas ela tem que entender o processo do perdão e a importância disso para ela. Para que ela comece a refletir sobre. Porque se você sofreu uma traição de um ente amado seu, a gente perdoa da noite para o dia? Não precisa responder. Mas é muito complicado. Pode ser que com o tempo a gente consiga. Eu vi uma explicação sobre essa questão de traição que eu achei muito interessante. Um monge oriental dizendo assim, perguntar para ele o que se faria quando alguém trai outra pessoa. A resposta é um pouco longa, eu vou simplificar.
Eu assisti isso na internet. Ele falando: quando uma pessoa nos trai, ela nos abre uma porta. Ela nos abre uma outra dimensão. A gente começa a ver que os nossos relacionamentos de apego são extremamente perturbadores. Ela nos abre uma dimensão espiritual da vida, porque a gente começa a enxergar um plano de alta espiritualidade. O dia que as pessoas entenderem isso, os nossos relacionamentos mudarão. Então ninguém trai ninguém. A pessoa te auxilia a enxergar a vida melhor. Então a gente tem que agradecer quem nos trai. Depois dessa eu vou dar um intervalo.